Olá, tudo bem? O meu nome é Jorge e espero que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, esteja com todos vocês. Aleluia. A palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela nos ensina que devemos estudar, prescrutar, analisar a história do cristianismo para podermos entender melhor, para termos um entendimento melhor de tudo que nos cerca. Amém? Em Romanos 15, 4. Vamos lá? História cristã do segundo século. Ano 107 DC. Segundo o livro Santos e Pecadores, História dos Papas, de Amon Duff, na página 6 diz que, escrevendo aos cristãos romanos por volta de 107, Inácio, bispo de Antioquia, afirmou: Eu não vos comando como fizeram Pedro e Paulo, e que a igreja foi fundada e organizada em Roma pelos dois gloriosos apóstolos Pedro e Paulo. Nesse ano morre torturado e crucificado o último dos 12 apóstolos, Simão Zelote, o segundo bispo de Jerusalém, com a idade bastante avançada, segundo o livro Um Santo para Cada Dia, de Mário Esgarbosa, na página 345. Ano 110 DC. Nesse ano, Inácio, o bispo de Antioquia, escreve a sua epístola a Esmirna e a sua epístola aos Trálios, onde combate duramente as heresias gnósticas e docéticas, segundo o livro Depois de Jesus, o triunfo do cristianismo, da Seleções Réderes de Geste, na página 111. Nesse ano, Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, torna-se bispo de Esmirna, segundo o livro Nova História da Igreja, volume 1, de Jean Daniello, na página 69. Nesse ano também Policarpo escreve sua epístola aos Filipenses, onde cita 60 textos do Novo Testamento e cita o apóstolo Paulo 32 vezes, segundo os livros O Cristianismo através dos Séculos, de Erle Cairns, na página 60. E Patrologia, de Berthold Altaner, na página 60. Ano 111 DC. Nesse ano, Plínio o Moço, governador da Bitínia, escreve uma carta ao imperador Trajano, onde diz: Os cristãos têm o hábito de se reunir um dia fixo para rezar ao Cristo, que consideram Deus, para cantar e jurar não cometer qualquer crime, abstendo-se de roubo, assassinato, adultério e infidelidade. Em sua carta a Trajano, capítulo 10, verso 96. Ano 115 DC. Nesse ano morre martirizado Alexandre I, o quinto sucessor do apóstolo Pedro como bispo de Roma. Em seu lugar foi eleito Sisto I, que proibiu que os leigos tocassem nos vasos que continham os pergaminhos das Sagradas Escrituras, na tentativa de coibir o avanço das más interpretações que alimentavam as heresias, obviamente. Nesse ano, o maior filósofo cristão desse século, Justino Mártir, Justino de Roma, aos 15 anos de idade, começa a escrever o seu Diálogo com o Trifão, inaugurando uma polêmica anti-judaica na literatura cristã, segundo o livro Um Santo para Cada Dia, na página 86. Ano 120 DC.
É dessa data o mais antigo fragmento ainda existente do Novo Testamento, que é João 18, 31 a 33 e 37 a 38, tradicionalmente datado no ano 120, Anno Domini, mais conhecido como Papiro P52, segundo o livro Testemunha Ocular de Jesus, de Carsten Peter Tiede, nas páginas 161 a 191. Ano 122 DC. Nesse ano é composto o Evangelho de Tomé, uma coleção de 114 ditos erroneamente atribuídos a Jesus, mas de concepção herética gnóstica, que somente foi encontrado intacto em 1945. Ano 129 DC. Nesse ano é eleito Telésforo, o sétimo sucessor do apóstolo Pedro, como bispo de Roma, sendo martirizado 7 anos depois, de acordo com os escritos de Irineu de Leão e de Eusébio de Cesareia. Ano 130 DC. Nesse ano é escrito o apócrifo Carta de Barnabé, onde cita o Antigo Testamento 119 vezes. Nesse ano, Pápias, bispo de Hierápolis, que foi discípulo do apóstolo João, escreve Ditos do Senhor, onde narra a vida e as palavras de Cristo. Justino de Roma, considerado o maior filósofo cristão desse século, nesse ano se converte cristão. Ano 132 DC. Nesse ano, o imperador Adriano consente a reconstrução do Templo de Jerusalém, mas muda de ideia ao ser persuadido pelos samaritanos. Essa mudança de planos provocou uma tremenda revolta entre os judeus, segundo o livro Quem é Quem na época de Jesus, de Gesa Vermes, nas páginas 44 a 46. Ano 135 DC. Jerusalém torna-se numa colônia romana, proibida para judeus e cristãos. Então vários sacrilégios passam a serem cometidos em Jerusalém, como por exemplo é construído um templo à deusa pagã Afrodite, no lugar do Calvário e do túmulo de Jesus Cristo. E são construídos templos a Júpiter, a Juno e a Minerva, sobre a esplanada onde existia o Templo de Jerusalém. É construído um bosque sagrado ao deus pagão Adonis, em torno da gruta de Belém, onde Jesus Cristo nasceu. Tudo isso gera uma revolta sem precedentes no mundo judaico e cristão. Bar Kokhba, o maior líder dessa revolta judaica, é morto em combate. Ano 140 DC. Nesse ano, o irmão do autor do Pastor de Hermas, que se chama Pio, é eleito bispo de Roma. Pio e Justino de Roma combateram juntos o gnosticismo. Um filósofo cristão chamado Aristides enviou uma apologia ao imperador Antonino Pio, onde nos primeiros 14 capítulos prova a superioridade do culto cristão, sobre todos os outros cultos pagãos. O professor Rendel Harris descobriu uma versão síria completa dessa obra em 1889, no mosteiro de Santa Catarina do Monte Sinai, segundo os livros O Cristianismo através dos Séculos, na página 86. Patrologia, na página 65. Evangelhos Perdidos, de Bart de Herma, na página 349. E Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, de Paul Veyne, na página 57. Segundo um dos mais importantes códices do século IV, o Códice Sinaítico, o escrito Pastor de Hermas pertenceu ao cânon do Novo Testamento, segundo o livro
O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Quem mudou a Bíblia e por quê? De Bart de Ehrman, na página 57. Ano 144 DC. Nesse ano, Marcião, o dono de uma frota de navios e o mais rico doador de recursos para a igreja, propõe um cânone com apenas o Evangelho de Lucas e apenas 10 epístolas de Paulo, mas, obviamente, é rejeitado pela igreja. Com isso, Marcião é expulso da igreja e condenado como herege. Ano 150 DC. Nesse ano é escrito o apócrifo Evangelho de Maria Madalena. Segundo o livro Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, nas páginas 200 a 203, num período iniciado em 150, a partir de meados do século II, o aumento de convertidos ao cristianismo é em parte confirmado pelo grande número de catacumbas. Calcula-se que só nas cercanias de Roma os mortos sepultados em 42 catacumbas atinjam os 750 mil, depositados em 100 a 150 quilômetros de túneis. Ano 155 DC. Nesse ano, Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João e bispo de Esmirna, é apunhalado até a morte e depois queimado numa estaca, num espetáculo público dentro do Coliseu de Roma, segundo o livro O Cristianismo através dos séculos, na página 60. Ano 160 DC. Segundo o livro Igreja Católica, de Hans Kung, na página 70, já em 160 foram erguidos monumentos a Pedro e Paulo em Roma. Nesse ano nasce Tertuliano, em Cartago, o segundo maior filósofo cristão desse século. Ele é o primeiro a desenvolver satisfatoriamente a doutrina da Santíssima Trindade, e essa fórmula foi usada no Concílio de Nicéia, um século e meio depois. É lamentável que Tertuliano tenha abraçado depois a heresia montanista. Ano 165 DC. Nesse ano morre martirizado Justino de Roma, o maior filósofo cristão desse século. O filósofo cristão Peregrino, que escreveu A Trajetória de Cristo, cometeu suicídio, jogando-se numa pira funerária, no encerramento dos Jogos Olímpicos desse ano, segundo o livro História do Cristianismo, de Paul Johnson, na página 64. Ano 166 DC. Nesse ano é eleito Sotero como bispo de Roma. Ele foi bastante elogiado por Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica, capítulo 4, verso 23, por enviar bastante ajuda financeira para várias igrejas que passavam necessidades, segundo os livros Santos e Pecadores, História dos Papas, na página 12, e Evangelhos Perdidos, de Bart de Ehrman, na página 256. Nesse ano é escrito o apócrifo Atos de Paulo e Tecla, onde descreve a aparência física do apóstolo Paulo como pequeno, de cabeça grande, nariz grande, sobrancelhas unidas, pernas curvas, mas de porte nobre, segundo o livro História do Cristianismo, de Paul Johnson. Ano 170 DC. Nesse ano, Teófilo de Antioquia é o primeiro a atribuir o quarto evangelho ao apóstolo João. 10 anos depois, essa informação é confirmada por Irineu de Leão. Nesse ano, Montano se autodeclarou o próprio Espírito Santo de Deus, por isso foi declarado inimigo da igreja e herege. Até o brilhante filósofo Tertuliano se deixou seduzir por essa heresia de Montano. Ano 177 DC. Nessa época, Taciano propõe o Diacenteron, de sua autoria,
que é um resumo harmônico dos 4 evangelhos, uma narrativa única dos 4 evangelhos tradicionais, mas a igreja recusa, obviamente. Nesse ano, o cristão chamado Atenágoras, que é professor de filosofia em Atenas, escreve uma súplica em favor dos cristãos, com 36 capítulos, dirigida aos imperadores Marco Aurélio e Cômodo, segundo o livro O Cristianismo através dos séculos, na página 87. Ano 179 DC. Nesse ano é eleito o primeiro rei cristão da cidade de Edessa, conforme está nas páginas 71, 200 e 236 do livro Nova História da Igreja, volume 1, onde diz: Abigar IX, rei de 179 a 186, que foi o primeiro rei cristão de Edessa. Ano 180 DC. Nesse ano, Irineu, que foi discípulo de Policarpo, torna-se bispo da Gália. Também nesse ano surgiu o cânon muratoriano, que é o mais antigo cânon do Novo Testamento, onde aparece pela primeira vez reunidos 22 livros do Novo Testamento. O Apocalipse de João não constava nesse cânon, mas sim o Apocalipse de Pedro, segundo vários livros, como, por exemplo, Nova História da Igreja, volume 1, página 74, O Cristianismo através dos séculos, página 96, Depois de Jesus, o triunfo do cristianismo, página 83, Patrologia, página 103 e etc. Ano 182 DC. Irineu, o bispo de Lyon, diz que a Igreja de Roma é a grande e ilustre igreja e que, devido à sua posição de comando, todas as igrejas, isto é, os fiéis de toda parte, devem recorrer, e que foi fundada e organizada em Roma pelos 2 gloriosos apóstolos Pedro e Paulo. Segundo os livros Santos e Pecadores, História dos Papas, na página 1, e Patrologia, na página 122. Ano 185 DC. Nesse ano nasce Orígenes de Alexandria, que viria a se tornar o maior gênio em teologia e estudos bíblicos de todos os tempos, ao ponto do próprio São Jerônimo, no século V, declará-lo o maior mestre desde os apóstolos. Segundo os livros História do Cristianismo, de Paul Johnson, na página 136, e Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, das seleções Réderes de Geste, na página 158, e inúmeras outras fontes bibliográficas. Ao longo desse nosso estudo histórico, voltaremos a falar sobre Orígenes de Alexandria, sobre a sua teologia, que inspirou os maiores teólogos dos 5 primeiros séculos, e de como a sua teologia foi bastante injustiçada no século VI, e a repercussão disso até os dias de hoje. Ano 189 DC. Nesse ano é eleito Vítor I, o primeiro sucessor africano do apóstolo Pedro. Ele se esforçou em unificar várias igrejas divididas no Oriente e no Ocidente. Combateu as heresias do gnosticismo e do montanismo, segundo o livro Santos e Pecadores, História dos Papas, na página 11. Ano 190 DC. Vítor I excomunga as igrejas da Ásia por se recusarem em unificar o cristianismo. Até esse ano, Clemente de Alexandria dirigiu a famosa Escola Teológica de Alexandria, junto com Panteno, e, desse ano em diante, Clemente dirigiu sozinho durante mais 12 anos. Ano 196 DC. Nesse ano, Polícrates, bispo de Éfeso, afirmou que o apóstolo João morreu na cidade de Éfeso, segundo nos revela a enciclopédia
Barza, a famosa enciclopédia Barza. Ano 199 DC. Nesse ano morre martirizado Vítor I, o bispo de Roma. Apesar dos evangelhos já terem sido consignados por escrito há mais de um século, a tradição da transmissão oral continuou importante até o final desse século, segundo nos revela o livro História do Cristianismo, de Paul Johnson. Conclusão. Durante quase todo o século II, a Santa Ceia ou Eucaristia era consagrada em Roma e depois enviada para a Ásia Menor, em longas viagens marítimas, segundo o livro Santos e Pecadores, História dos Papas, na página 11. Nesse século era costume os cristãos se reconciliarem uns com os outros, com um beijo na boca, antes de receberem a Eucaristia. Porém, esse costume foi banido para sempre, devido ocorrerem vários abusos de cristãos mal intencionados. Segundo o livro Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, na página 141. O batismo de crianças já era muito comum nesse século, conforme nos revela Paul Johnson, na página 99 do seu livro História do Cristianismo, onde diz: temos evidências do batismo de crianças desde o século II. Diante de um relativismo extremo em que vivemos atualmente, onde grandes pensadores se esforçam em nos incutir todos os tipos de heresias e blasfêmias possíveis, devemos nos interessar mais pelos estudos da Palavra de Deus e da história do cristianismo, para que possamos desfrutar da verdadeira liberdade que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, nos oferece ao revelar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Se vocês, meus amigos, gostaram deste vídeo, então se inscrevam, deem joinha, para poderem fortalecer mais estudos bíblicos, teológicos, históricos e arqueológicos como este. Que a graça de Deus esteja com vocês. Aleluia.